Olá, agora vamos ver a interpretação extensiva. Temos, por fim, a interpretação extensiva. Trata-se de um modo de interpretação que amplia o sentido da norma para além do contido em sua letra. Isso significa que o intérprete toma a mensagem codificada num código forte e a decodifica conforme um código fraco. Argumenta-se, não obstante, que desse modo estará respeitada a ratio legis, pois o legislador, obviamente o legislador racional, não poderia deixar de prever casos que, aparentemente, por uma interpretação meramente especificadora, não seriam alcançados. Assim, se a mensagem normativa contém denotações e conotações limitadas, o trabalho do intérprete será o de torná-las vagas e ambíguas, ou mais vagas e ambíguas do que são em geral, em face da imprecisão da língua natural de que se vale o legislador. Veja-se, por exemplo, o tratamento interpretativo que se dá à expressão direitos do homem. Tomada literalmente, por interpretação especificadora, a expressão haveria de referir-se apenas ao ser humano, em sentido psicofísico. A doutrina, contudo, para atingir um espectro maior de proteção, dá-lhe uma interpretação extensiva. José Afonso da Silva, por exemplo, entende que a pesquisa no texto constitucional mostra que vários dos direitos arrolados nos incisos do artigo 5º se estendem às pessoas jurídicas. Vale ressaltar, inclusive, que o direito comparado nos aponta para a propriedade dessa extensão dos direitos fundamentais às pessoas artificiais. O artigo 19, a linha 3 da Lei Fundamental Alemã prevê: os direitos fundamentais valem igualmente para as pessoas jurídicas nacionais, na medida em que, pela natureza, lhes sejam aplicáveis. Ao comentar esse artigo, Dreyer enumera uma série de liberdades asseguradas também às pessoas jurídicas, dentre as quais a liberdade de expressão prevista no artigo 5º, a linha 1 da Lei Fundamental Alemã. No mesmo sentido, Canotilho também sustenta que a extensão dos direitos e deveres fundamentais às pessoas coletivas, pessoas jurídicas, significa que alguns direitos não são direitos do homem, podendo haver titularidade de direitos fundamentais e capacidade de exercício por parte de pessoas não identificadas com cidadãos de carne e osso. E, em face da Constituição brasileira, José Afonso da Silva reconhece que vários dos direitos arrolados nos incisos do artigo 5º se estendem às pessoas jurídicas, sendo alguns deles específicos para elas, ressalvadas as disposições constitucionais referentes às pessoas jurídicas estrangeiras, para as quais são admitidas algumas restrições. À primeira vista, pode parecer que a interpretação extensiva é análoga à restritiva. Isso, porém, não é bem assim. A interpretação restritiva, por vezes, se impõe por si como a mais conveniente, como é o caso das normas excepcionais. Com a extensiva isso não sucede, pois aí uma valoração pelo intérprete das situações é mais ostensiva e radical. De certo modo, a doutrina percebe que, nesses casos, o intérprete altera a norma, contra o pressuposto de que a interpretação deve ser fiel, o mais possível, ao estabelecido na mensagem normativa. Este reconhecimento cria dificuldades de justificação, e a própria dogmática costuma impor limitações ao uso de interpretação extensiva. Ao contrário, sucede com a restritiva, caso em que a doutrina, às vezes, impõe seu uso. Assim, no caso dos direitos fundamentais e normas excepcionais, o intérprete deve interpretar restritivamente. No entanto, o caso de facti species, que contém tipos cerrados, por exemplo, as normas penais, o princípio de que não há crime sem lei prévia obriga o intérprete a evitar as interpretações extensivas, procurando cingir-se à mera especificação. Em consequência, para que essa seja admitida nesses casos, o intérprete deve demonstrar que a extensão do sentido está contida no espírito da lei. O doutrinador ele deixa implícito, a necessidade de se observar a localização setorial, o ramo do direito em que se está tratando, para esse calibramento de extensão das normas e da interpretação. Ocorre que alguns subdireitos, vamos colocar assim, como, por exemplo, o regime de emprego público, me parece mais ainda por uma falta de unanimidade doutrinária e uma pesquisa científica melhor transposta para a jurisprudência, que sempre
utilizou o direito contratual privado, não é simplesmente sem muito critério no regime de emprego público, e também por uma necessidade de sustentar, ou um desejo de sustentar, uma ampliação da Justiça do Trabalho para regir todos os contratos de trabalho, para além do emprego, né? Isso é muito forte nos juristas que militam na Justiça do Trabalho. Esse sub-ramo, ele acaba tendo problemas técnicos bastante sérios. E não raro abortando decisões bastante incoerentes, né? Praticamente negligenciando o direito público que permeia esses contratos de emprego público. O cuidado especial com a interpretação extensiva provoca uma distinção entre esta e a interpretação por analogia. A doutrina afirma que a primeira se limita a incluir no conteúdo da norma um sentido que já estava lá, apenas não havia sido explicitado pelo legislador. Já na segunda, a analogia, o intérprete toma de uma norma e aplica um caso para o qual não havia preceito nenhum, pressupondo uma semelhança entre os casos. Por exemplo, se a norma pune o lenocídio, o intérprete dirá que sobre a rúbrica deste símbolo está também a exploração de motéis, em que se tolera a presença de casais, dos quais não se pergunta se são ou não casados, ou se estão lá apenas por motivos libidinosos. A interpretação é extensiva e admissível, embora o resultado seja discutível e, na atualidade, não se tenda a fazer aquela extensão, salvo em casos ostensivos. Se, porém, a norma é omissa quanto ao ato de alguém oferecer seu apartamento a um amigo para que este o utilize com o objetivo de lá passar algumas horas com uma mulher, não se pode imputar-lhe o lenocídio, pois, dir-se-á, não ocorrem, nesse caso, as características tipificadoras do delito. Não há exploração de negócio. E, na verdade, se assim fizéssemos, estaríamos, por via interpretativa, criando uma norma. A distinção, porém, não é rigorosa. Assim, em matéria penal, a dogmática tende a dizer que os preceitos incriminadores são insuscetíveis de analogia e interpretação extensiva. Já as normas que estabelecem penas não admitem analogia, porém admitem a interpretação extensiva. Todavia, o Código de Processo Penal, artigo 3º, aceita a interpretação extensiva e aplicação analógica. O Código Tributário Nacional, artigo 111, exclui ambas as formas em certas modalidades de legislação. Isso leva a doutrina a verificar muitas vezes se uma norma que indica os casos de incidência os está relacionando taxativamente ou exemplificativamente. No primeiro modo, diz-se que estão proibidas a extensão e a analogia. No segundo, a extensão é admissível. Veja-se, por exemplo, a questão interpretativa em torno da competência atribuída pelo Código Tributário Nacional à administração tributária, nos termos do artigo 116, parágrafo único. Salvo disposições de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos. Inciso 1. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produzam os efeitos que normalmente lhes são próprios. Inciso 2. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos do direito aplicável. Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Em face da competência estabelecida pelo parágrafo único do artigo 116 do CTN, a dificuldade interpretativa estaria no sentido da desconsideração dos atos ou negócios praticados, fato gerador dissimulado, e em seu lugar, na subsistência, a juízo da administração do fato gerador efetivamente ocorrido, fato gerador real. Para Paulo de Baus de Carvalho, esse fato gerador real, que o Tércio se refere aqui, seria o fato imponível. Ele faz essa distinção de forma técnica muito primorosa. Fato gerador é ocorrido na hipótese de incidência, né, na norma. E o fato imponível é no plano dos fatos. E essa distinção é bastante pertinente em matéria tributária e não são todos os tributaristas que conhecem. Por exemplo, as partes realizaram um negócio de transferência de ações, mas na realidade percebe-se que houve de fato uma compra e venda.
Aqui parece a possibilidade de uma interpretação extensiva analógica, ao assimilar-se a competência da autoridade tributária à competência do juiz, nos termos do artigo 170 do Código Civil, quando cabe ao juiz um poder na determinação dessa subsistência. Diz assim o artigo: se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos do outro, subsistirá este quanto ao fim em que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. É uma espécie de erro de forma, né? Obviamente que a boa-fé deve permear essa situação, né? Ao fazê-lo, admite-se que a autoridade tributária proceda a uma tributação por analogia, com todos os riscos do excesso de poder que envolve. Com efeito, se a partir da norma do parágrafo único do 116 do CTN, chamada norma anti-elisão, a autoridade tributária pode desconsiderar atos dos negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, resta saber o que sucede com os atos e negócios efetivamente praticados. Se por desconsiderar quer-se significar declará-los nulos, haverá uma analogia com o disposto pelo Código Civil, que atribui tal competência ao juiz. Se, ademais, ao desconsiderar a autoridade, se torna incumbida não de supor e considerar subsistente o ato dissimulado, mas descrever os atos ou negócios equivalentes aos praticados, com as respectivas normas de incidência dos tributos, estar-se-ia, outra vez, autorizando a autoridade tributária o uso da analogia, equivalência dos atos ou negócios praticados a outros, para a eles estender a incidência de outra norma. A primeira analogia, juiz, autoridade administrativa, parece uma simples interpretação extensiva, mas a segunda, tomar o negócio realizado por um outro, seria ostensiva analogia, o que é proibido pelo CTN e a Constituição Federal. Uma orientação uniforme sobre a distinção não se encontra na doutrina. Por isso, há autores que procuram uma solução radical, dizendo que toda vez que ultrapassamos um dos sentidos literais possíveis, já temos analogia. Com isso, porém, a liberdade do intérprete reduz-se drasticamente e a decidibilidade dos conflitos torna-se mais difícil. Uma dose de indefinição, por isso, é talvez um dos pressupostos ocultos da língua hermenêutica, e depois da configuração da vontade do legislador racional. Aliás, de modo geral, o segredo do bom êxito da atividade interpretativa está em que não há critérios precisos que indiquem quando se deve usar uma ou outra forma de interpretação, ou se o intérprete deve valer-se de métodos sistemáticos, sociológicos ou teleológicos. Não é sem razão, pois, que a doutrina hermenêutica costuma dizer difusamente que a interpretação é um ato de síntese e que o intérprete, para alcançar a ratio legis, deve lançar mão de todos os meios doutrinários a seu alcance. Aqui eu quero fazer uma licença doutrinária ao Tércio Ferraz, que me parece um pouco contaminado, né, pelo discurso de um certo relativismo científico como necessário para a sustentação da ciência do direito, né? O direito brasileiro talvez seja um dos que mais sofra com a multiplicidade de ambiguidades, tanto legisladas quanto presentes na jurisprudência, né? Contradições jurisprudenciais inconciliáveis, que a common law, né, os países inseridos na common law sempre costumaram enxergar como um dado científico, né? A ciência do direito para eles costuma ser direcionada racionalmente para a redução de ambiguidades e a eliminação de incoerências jurisprudenciais, né? A nossa, desde o surgimento, né, do direito no Brasil, que antes filiava-se a civil law e depois ainda de forma mais grave numa importação do sistema de precedentes de forma parcial, tem se tornado caótica, né? Levando alguns doutrinadores até a questionar se a inteligência artificial não pode fazer esse trabalho, porque se tornou um direito muito irracional, né? Que está perdendo realmente o seu sentido lógico, científico, né? Para virar opção política, arbitrária dos juízes. Então, e autoridades administrativas também, né? No executivo, às vezes. E
também no processo legislativo. Então, o direito ele deve procurar a coerência como elemento fundante, né, científico.